naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste dia, o dia do Senhor, domingo, nós estamos celebrando o 33º do tempo comum. E celebrando este 33º domingo do tempo comum, estamos celebrando o penúltimo domingo deste tempo ordinário na vida da igreja, na nossa vida cristã, na nossa vida celebrativa, litúrgica. Porque no próximo domingo celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E no próximo domingo já celebraremos o primeiro domingo do Advento, que é o tempo da espera, da expectativa. É o tempo que nos prepara para celebrarmos dignamente o Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrando este penúltimo domingo do Advento, as leituras de hoje, elas têm um cunho escatológico, um cunho apocalíptico, no sentido de que nos prepara já para a segunda vinda do Senhor. O tempo do Advento, que celebraremos de hoje a 15, iniciaremos de hoje a 15 dias, não é somente o tempo que nos prepara para o Santo Natal, mas é também o tempo que nos leva a refletir
e a esperar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda vinda de nosso Senhor, aí nós vamos entender, amados irmãos e irmãs, que não é o fim do mundo, como muitos acham e como muitos acreditam, porque o livro do Apocalipse e as leituras que hoje nós celebramos neste domingo, o 33º, que tem um sentido apocalíptico, não é para nos apavorar ou nos causar medo que o fim do mundo chegará. Não. É para reacender em nós a esperança que o Senhor, que uma vez que veio como criança, que se encarnou no seio puríssimo da Virgem Mãe, Ele voltará. Ele virá novamente. Dessa vez não mais na singeleza e na fragilidade de um recém-nascido, mas agora na fortaleza de Senhor e Juiz Supremo de todo o universo. O Senhor voltará, Ele virá, não como criança, não mais como uma pessoa indefesa na sua fragilidade de criança, mas como Senhor, como Juiz, como Todo-Poderoso, para instaurar definitivamente a plenitude da justiça. E aí nós entendemos que essa plenitude, amados irmãos e irmãs, é o fim, é o término de um mundo injusto, para o início da plenitude da justiça. Mas não tem nada a ver com o fim do mundo, que o mundo vai se acabar, que nós vamos ouvir trovões e tantas outras coisas. Temos que ficar atentos, porque o livro do Apocalipse, ele não deve ser manipulado, como muitos manipulam. Porque o livro do Apocalipse é o livro da esperança, que deve reacender em nós a esperança de um novo céu e de uma nova terra, como depois o livro do Apocalipse vai dizer. Porque o antigo céu e a antiga terra passaram, o mar já não existe mais. O mar nas Sagradas Escrituras representa as forças do mal. O mal não existirá mais, porque no novo céu e na nova terra é Jesus, o Senhor, o Juiz, o Vencedor, que reinará eternamente, de forma plena, definitiva. É por isso que na primeira leitura de hoje, quem prestou atenção, uma leitura curta, bastante curta, de apenas 2 versículos do profeta Malaquias, o profeta Malaquias, ele anuncia 2 coisas. Primeiramente, que chegará, será instaurado o dia do Senhor. E neste dia, os ímpios e os soberbos serão como palhas, serão jogados na fornalha e queimarão. O que significa isso, amados irmãos e irmãs? Que no dia do Senhor, no dia que o Senhor voltará glorioso, vencedor e imortal, os ímpios serão chamados a prestar conta de todas as maldades que praticaram sobre este mundo, sobre esta terra, sobretudo das injustiças. E os justos herdarão a plenitude da graça, que é a salvação. É o primeiro anúncio que nós podemos entender na primeira leitura do profeta Malaquias. E o segundo é que o profeta anuncia a chegada do sol da justiça, e ele trará a salvação em suas asas. Aonde 2 coisas: os ímpios prestarão contas da maldade que praticaram sobre a terra, e o sol da justiça que nascerá para nós, trazendo a salvação. Sol da justiça, o Cristo Senhor. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses
o apóstolo exorta aquela comunidade a serem verdadeiros imitadores de Cristo, assim como ele e os demais apóstolos foram. Porque o Senhor não exige de nós somente um seguimento. O Senhor exige também de nós a perfeição de vida. E esta perfeição de vida se dá no esforço, na busca, no desejo de imitar a Jesus, de ser fiel como Ele. A segunda leitura, o apóstolo nos exorta e exortou a comunidade de Tessalônica que se esforçassem, que nos esforcemos para sermos imitadores de Cristo Jesus. E adentramos no texto evangélico de hoje, um texto até um tanto complexo e longo, mas o texto de hoje nós escutamos o início do discurso escatológico de Jesus. Ou seja, Jesus que começa a falar sobre um novo tempo que será inaugurado. E aí nós temos que entender o contexto do texto para entendermos a verdadeira mensagem. Como diz o versículo 5, que é o primeiro do texto de hoje. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Então aí nós já entendemos que o relato do evangelho de hoje se dá em torno do templo de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém. E o texto de hoje, ele aconteceu, o relato do texto de hoje, a cena do evangelho de hoje, aconteceu num período pascal. Porque para os judeus, na Páscoa, todos os judeus tinham que ir ao templo de Jerusalém, fazer uma peregrinação, fazer suas ofertas, fazer sacrifício de animais para a purificação de seus pecados. Era isso que prescrevia a lei. E com certeza ali tinha muitas pessoas que iam pela primeira vez ao templo e ficavam maravilhados com a beleza, com a estrutura e com as pedras preciosas que ornavam as paredes do templo. E aí nós temos que entender acerca do templo duas coisas. Primeiro, o templo de Jerusalém, ele foi construído, destruído e restaurado várias vezes. Muitas vezes o templo de Jerusalém ele foi destruído. Jerusalém foi atacada várias vezes, foi invadida várias vezes. O povo foi levado cativo várias vezes para a Babilônia e para tantas outras cidades, para outros reinos. O templo de Jerusalém foi saqueado muitas vezes. E o templo do relato de hoje é o templo que foi construído no tempo de Herodes, que os estudiosos dizem que era mais luxuoso e mais grandioso na sua estrutura do que até o primeiro templo construído por Salomão. E o templo de Jerusalém era uma das grandes maravilhas, uma das grandes belezas daquele mundo, do mundo daquela época. O templo de Jerusalém, ele era um templo imponente, que de longe muitos avistavam, porque era construído em um lugar alto. E o templo de Jerusalém, além de ser uma das maravilhas do mundo de sua época, o templo de Jerusalém era também, para os judeus devotos, o sinal da presença de Deus no meio deles. É por isso que os judeus tinham tanto orgulho da cidade de Jerusalém e do templo, porque o templo era lá. E o templo sendo lá,
era lá a cidade santa, a cidade que Deus tinha escolhido para habitar no meio de seu povo. Era assim que os judeus rezavam, meditavam e acreditavam acerca do templo. Então, muitas pessoas ficam admiradas com a imponência, com a beleza do templo. Era uma coisa magnífica. Então Jesus olha para eles e diz: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Tudo será destruído. E por que Jesus diz isso? Como nós sabemos, amados irmãos e irmãs, Jesus era um grande opositor do templo de Jerusalém. Jesus era um grande opositor do templo de Jerusalém. E Jesus era uma das pessoas que desejava que o templo fosse destruído. Mas como Jesus queria que a casa de Deus fosse destruída? Queria sim. Queria. Por quê? Vou dizer o porquê. Porque as pedras, os adornos, a beleza que chamava a atenção do templo de Jerusalém era fruto da exploração ideológica do povo de Deus, sobretudo dos mais fragilizados, das viúvas e dos pequenos. Das viúvas e dos pequenos. A beleza do templo de Jerusalém era fruto de uma exploração ideológica religiosa, aonde os chefes políticos religiosos da época se utilizavam do nome de Deus para manipular tantos fiéis e manipular a religião. É por isso que Jesus era a favor do templo, porque o templo de Jerusalém não era mais a casa de Deus, mas sim a casa de ladrões. O templo de Jerusalém não era mais o lugar onde a face de Deus era a face da misericórdia, do acolhimento e do amor, mas era a face da exploração. É por isso que Jesus era a favor da destruição do templo. E é por isso que Jesus chega no templo e sai quebrando, expulsando todo mundo. Os cambistas, os vendedores de bois, de animais, de pássaros. E é por isso que Jesus diz: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E um dos motivos da morte de Jesus foi Jesus ser a favor da destruição do templo. Foi um dos motivos que levou Jesus à morte de cruz. Por quê? Porque os chefes políticos, perdendo o templo, eles perdiam dinheiro, eles perdiam a fama, eles perdiam o prestígio, eles perdiam todas as regalias que eles ganhavam em nome de Deus. E um dos motivos que levou Jesus à morte de cruz foi Jesus ter sido um forte opositor do templo. Então Jesus olha para eles e diz: dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E eles perguntam a Jesus: quando acontecerá isso? E quais serão os sinais? E quais serão os sinais? Porque com isso Jesus, ele não está falando sobre o fim dos tempos, aliás, o fim do mundo. Jesus está anunciando o fim de um tempo aonde Deus era sinônimo de exploração. E com a destruição do templo, nosso Senhor já profetiza um novo tempo, um tempo da graça, aonde todos conhecerão a verdadeira face de Deus, um Deus misericordioso, não o Deus que os homens tinham manipulado em favor próprio. Em favor próprio. E aí Jesus depois vai dizer: vocês verão grandes sinais, guerras, revoluções, e é preciso que todas essas coisas aconteçam, mas não será logo
o fim. E depois Jesus vai dizer, a segunda parte do evangelho, Jesus vai trazer, devolver ao povo a esperança de um novo tempo. Só que esta esperança, ela se fundamenta em uma coisa, no testemunho da fé, que é o martírio. Quem são os mártires? Os mártires são testemunhas fiéis, autênticas, que se uniram de modo perfeitíssimo a Deus. E aí Jesus vai dizer, antes, porém, que estas coisas aconteçam, vós sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui Jesus anuncia aqui duas coisas, ou aliás, Jesus aqui anuncia, amados irmãos e irmãs, duas classes perseguidoras do seu reino. Duas classes perseguidoras do seu reino. Aqueles que são os chefes religiosos, que se utilizam do nome de Deus. Sereis entregue às sinagogas, sereis entregue àqueles que querem ser donos de Deus. Depois, aos chefes políticos, reis e governadores. Reis e governadores. E depois, Jesus vai dizer outra classe que pode perseguir aqueles que fazem uma adesão por Jesus e pelo seu reino. E quem é essa outra classe? Primeiro, os chefes religiosos, depois os chefes políticos. Sereis entregues nas sinagogas, o poder religioso. Sereis entregues a reis e governadores, o poder político. E qual é a outra via pelo qual aquele que deseja ser fiel ao Senhor sofrerá perseguição? A família. A família. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A primeira parte do evangelho de hoje, Jesus anuncia a destruição do templo e o anúncio de um novo tempo. E na segunda parte do evangelho de hoje, Jesus anuncia a esperança, que em meio à perseguição de reis e governadores do poder político, em meio à perseguição de muitos que querem manipular o nome de Deus, e em meio à perseguição até da própria família, aqueles que permanecerem firmes a Jesus e o seu reino ganharão a vida eterna. E qual é o critério para a vida eterna? A fé, a fidelidade. Aqueles que forem fiéis até o fim contemplarão um novo tempo, que é o tempo da graça, o tempo salvífico, o tempo de Deus. Porém, Jesus diz uma coisa: não planejeis com antecedência a sua própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Jesus, diante da perseguição, ele nos promete uma coisa. E que coisa é essa? A nossa defesa. É ele quem nos defenderá, porque ele enviou sobre nós em Pentecostes o Espírito Santo, que é o Espírito de defesa, é o Espírito consolador e é o Espírito de fortaleza, que diante da perseguição nos mantém fiéis. Nos mantém fiéis. E é nesta certeza que nós aguardamos a plenitude da justiça, que é o novo tempo que o Senhor dará àqueles que permanecerem firmes
na fé, que forem corajosos em dar um verdadeiro e autêntico testemunho, mesmo que seja com a própria vida. E aí nós contemplamos os mártires, os santos que deram sua vida por Jesus, são as perfeitas testemunhas do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, esperançosos deste novo tempo, nos preparemos para o Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.